Existe um ditado que diz assim: quer ganhar um inimigo? Fale para ele, não precisa brigar com ele, fale o que você está pensando. Você vai arrumar um inimigo mesmo. E se o que você está pensando não for verdade? E se o que você está pensando, ou acerca do assunto, ou acerca da pessoa com quem está falando, não é a veracidade? Você vai arrumar uma confusão. É por isso que existe briga. Existem pessoas dispostas a morrer pelas suas opiniões, mas ninguém está disposto a morrer pelo Evangelho. No capítulo 4 do livro de Oséias, no versículo 6, está escrito da seguinte maneira: Oséias, capítulo 4 e versículo 6. Hoje eu estou sem pressa, não vai ser pregação hoje, vai ser ensino. Então, se eu fosse você, se alimentava da palavra de Deus. Eu queria entender a Bíblia. Esse é o culto. Glória a Deus. Esse é o culto sem entender a Bíblia. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ver o que está escrito aqui. Assim que eu achar, eu leio de novo. Vamos fazer o seguinte: quem achar primeiro, eu vou pedir para levantar dos irmãos que eu conheço aqui, a Aline, Luiz Henrique, a pastora, os obreiros que estão aqui, amém? O Felipe, o menino ali, o Cristiano. Se vocês puderem me ajudar hoje para a gente acelerar, para ganharmos tempo, tá bom? Fica postos aí. Se vocês acharem primeiro que eu, vou pedir para que vocês tenham. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por que o povo de Deus é destruído? E como é que eu conheço? Aprende? Sim ou não? Sim. Como é que você sabe? Por exemplo, quer ver? Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Quanto é 2 e 2? Aonde? Aonde você vai aprender isso? Vocês sentavam no fundo da sala, na escola. Vocês conversavam muito. Porque 2 e 2 nunca foi 4. 2 mais 2. Onde vocês aprenderam isso? Muito bem. Se alguém chegar para você e dizer assim: não, pastor, não, meu povo, fulano, a minha opinião é que 2 mais 3 é 4. A opinião dele. E daí? Você vai discutir com uma pessoa dessa? Sabe o que a Bíblia diz? Escuta, não, instrua o tolo e você vai ganhar um inimigo. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios. Agora a Bíblia diz assim: repreenda o sábio e ele crescerá em sabedoria. Olha a diferença. Chama atenção de um tolo. Chama atenção de uma pessoa que está esperando a vida dela na sua. Chama atenção de uma pessoa que quando você falar do erro dela, ela vai dizer: mas o mundo é assim. Você vai arrumar briga na hora. Chama atenção de um sábio. Ele vai se calar, ponderar e dizer: estou errado nisso, vou melhorar. Amém? Esse silêncio vai ser para me ajudar muito. No mesmo livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. E aí eu gostaria que o Felipe se colocasse de pé e fizesse essa leitura, para toda a igreja ouvir. Pensamos no Senhor, esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo assim: que o conhecimento do Senhor molha a terra, como a chuva será o dia. Glória a Deus. Aí está bem claro: conheçamos, não é para parar, e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente não pode se alimentar de Bíblia no culto de quarta e no culto de domingo. Você tem que ler sua Bíblia na sua casa. E aquilo que você não entender, procure explicação com quem possa lhe explicar. Amém? Partindo desse princípio, eu quero falar para os irmãos aqui o seguinte: o que é quebra de maldição? Existe na Bíblia algumas referências, muitas delas, mas eu escolhi algumas personagens da Bíblia para que você se ache, que foram libertas. Porque a intenção dessa doutrina chamada quebra de maldição é dizer que você precisa quebrar uma maldição na sua vida, hereditária, ou que surgiu na sua família, que vem de família. Usando e baseando-se nessa doutrina, e eu andei estudando a semana inteira, baseando-se nessa doutrina, com essa nomenclatura, com esse tema, quebra de maldição, há igreja no país e no mundo que
que fazem até regressão. E aí eu já quero aqui dizer enfaticamente que isso é macumba, feitiçaria. A prostituta, diga comigo, a prostituta pega em adultério. Eu quero que você pense nesse texto. Eu não sei se quantos já ouviram falar nesse texto. Pense aí, pense. Eu vou pregar sobre ele mais daqui a pouco. Pense sobre esse tema. Outro tema. Diga comigo, o endemoniado gadareno. Eu só vou falar de pessoas que foram libertas de coisas terríveis aqui. Tá bom? Diga comigo, o jovem possesso. E seu pai. Diga comigo, a mulher cananeia e sua filha. Se você, esse culto, irmão, eu tenho orado a Deus, eu vou começar a lidar consigo. Traga papel e caneta para esse culto. Amém? Diga comigo, os 10 leprosos. Diga, Zaqueu. Todos esses personagens que eu acabei de falar foram libertos de coisas terríveis. Pecado, demônio, maldições. Existe um jovem na Bíblia, no livro de João, que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus acerca dele. E os discípulos disseram assim: quem pecou? Porque ele era cego. Então os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ao nascer ou os pais dele? Isso remete o quê? Os discípulos também entendiam o quê? Que quando uma pessoa tinha uma doença ou qualquer coisa assim, isso vinha da sua geração. Não deixa de ser uma verdade, mas a gente vai entender isso hoje. Por exemplo, fulano teve câncer. A medicina disse que seus parentes têm a tendência de ter. Diga eu estou livre. Você vai entender por que você está livre disso. Mesmo que a ciência, e na ciência dos homens, na ciência médica, exista uma probabilidade de que, se na sua família teve cancerosos, então a ciência dos homens diz que você é propenso a ter. Só que você está em Cristo. Você é nova criatura. E você vai entender isso hoje. Diga comigo, obediência e desobediência. Irmão, tudo se resume nessas duas palavras. Tudo. O Evangelho de Jesus é muito simples. Andou em obediência, está dentro do plano de Deus. Mas pastor, existem pessoas que obedecem, pastor, e passam por provações difíceis. Muito bem. Entender, olha bem isso que eu vou dizer para você hoje aqui. Entender a tempestade na vida de Jonas é fácil. Qualquer um entende. Jonas foi rebelde, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. E aí Deus pegou, mandou uma tempestade, mudou a vida dele, botou ele dentro do peixe, fez ele, né? Todo mundo vai entender. Por quê? Porque Jonas desobedeceu. Mas e quando a tempestade vem, e não é pela desobediência, e ainda para piorar, Jesus está junto. Porque a tempestade que se deu no mar, Jesus estava junto. Como que você entende isso? Pastor, eu estou em obediência, estou fazendo tudo certo. Porque é fácil você entender alguém passando prova, e aí, um crente que está em Deus, olhar uma pessoa passando dificuldade, e diz assim: eu conheço a vida dele, a vida dela, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E quando se está passando por dificuldade que não tem explicação, caso de Jó, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: vá na frente que, vá na frente que depois eu acompanho vocês. E aí se levantou uma tempestade. Como que você vai entender uma tempestade na vida de uma pessoa que está em Deus? Se você for comparar as duas tempestades das quais eu acabei de citar, a de Jonas e a dos discípulos, você vai ver uma grande diferença. Na de Jonas, ele foi parar dentro d'água. Deus teve que providenciar um peixe para salvar ele. Na de Jonas, ele foi vomitado. Quem sai de um vômito sai sujo. Na de Jonas, ele quase vai à morte, porque ele clamou dizendo: do ventre do inferno eu clamei e o Senhor me ouviu. Na dos discípulos, a água não entrou no barco. Ninguém pulou do barco. Pedro ainda andou na água e Jesus acalmou o vento e o mar. Então, mesmo você andando em fidelidade,
Gênesis 3 e 17. Presta atenção, igreja. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra, por tua causa, fadiga terás, é o sustento durante os dias de tua vida. Amém. Diga comigo. Quando Adão errou, a sentença de Deus para a terra, diga, foram algumas. Dentre essas algumas, morte. Ninguém escapa da morte. O ser humano nasce do berço para a sepultura, e é um caminho muito rápido. Diga-se de passagem. Não se preocupe não, se Jesus não voltar, você vai chegar lá. Outra coisa, a terra passou a produzir cardos, ou seja, dificuldades, e espinho. Espinho é símbolo de pecado, por isso que Jesus levou a coroa de espinho na cruz, porque ele levou nossos pecados sobre ele. Aí Deus está dizendo, por tua causa, por causa do teu erro, por causa da tua desobediência, a terra é maldita. Então, todos e toda a raça humana descende de Adão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Todos estão debaixo de maldição. Então não tem aquele negócio, ele é maldito, era Adão e ele precisa fazer uma quebra de maldição. Todo ser humano precisa ir a Cristo e entregar sua vida a Ele para ser livre da maldição. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Você pode dizer, mas isso quem diz é a Bíblia, pastor. Na religião tal não fala isso. A Bíblia vai dizer a sentença que Deus deu. A terra é maldita. A terra é maldita. Ah, pastor, mas olha que coisa mais linda. Olha, morre gente todo dia. Tem tristeza todo dia. Tem catástrofes direto. A terra, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 22, está escrito o seguinte, que o universo e a natureza gemem por causa do pecado. O pecado é a maior desgraça da raça humana. Se você não acredita na Bíblia, então por que a Bíblia diz que o homem está sentenciado à morte da qual ele não pode escapar? No dia que você puder me explicar isso e vencê-la sem Cristo, eu calo a minha boca e paro de pregar o evangelho. Ninguém escapa dessa realidade. Ah, eu não acredito em Deus. Não tem problema. Quando a morte chegar, você vai procurar entender quem é Ele e vai gritar muito por Ele. Então a terra é maldita já, por causa do pecado de Adão. Pastor, e agora, pastor? Está todo mundo debaixo da maldição. Tem um jeito de sair dela. Romanos capítulo 5. Como essa leitura é extensa, eu mesmo vou ler. Romanos capítulo 5 está escrito da seguinte maneira aqui. Preste atenção, senão você vai entender. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, está vendo aí? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de transgressão de Adão, o qual figurava aquele que havia de vir, que era Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, chamado Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando você vai a Cristo, você já está usufruindo da bênção de Deus. Pastor, então por que tem crente que não muda de vida? Por que tem crente que não dá certo? Por que tem crente que não se acha? Porque desobedece. A desobediência. Ah, não, porque tem que fazer. Pastor, eu conheço uma mulher, eu conheço um homem, eu conheço fulano.
firma no lugar, que não procura aprender, que não procura se adequar, essa pessoa está em desobediência. E a desobediência abre uma porta enorme para Satanás agir. Quantas vezes eu já ensinei aqui que o problema do homem não é encosto, o problema do homem não é demônio, o problema do homem é pecado. Se o fogo da sujeira for limpa, as baratas não chegam, os ratos não aparecem. Se o coração do homem está limpo em Cristo Jesus, então, para que fazer quebra de maldição? A maldição já foi quebrada. Mas tudo isso eu vou mostrar aqui com versículos juntos. Quantos entenderam que por um homem entrou o pecado e por um outro saiu? Vocês entenderam isso? Por Adão, o primeiro homem, Adão significa humano. Pelo primeiro humano, o pecado entrou, porque ele desobedeceu. Pelo segundo Adão, que é perfeito, chamado Jesus Cristo, o pecado foi tirado de todos aqueles que o buscam. Amém? Amém. Preste atenção, cuidado com o que você lê na Bíblia. Não está escrito assim, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Porque senão não existiria mais pecado. Está escrito assim, João disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira. É continuidade. Eu vou a ele e tiro meu pecado. Você vai a ele e tira meu pecado. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Então tá bom. Porque tem seitas que pregam que Jesus veio e já tirou o pecado, então você pode fazer o que você quiser. Cuidado com isso. Vamos ler lá em Gálatas capítulo 3, versículo 6 até o 14. Olha o que está dizendo lá. Jesus se fez maldito por nós e nos justifica pela fé. Aleluia. Aleluia. Quando uma polícia para um delinquente da lei, um homem, uma pessoa que roubou, matou, ou seja, denegriu a lei, a primeira pergunta que a polícia faz quando está investigando a pessoa, ou está dando uma batida policial, é a seguinte: tem passagem? Se a pessoa tem, diz imediatamente, não adianta negar, é pior, porque eles vão descobrir mesmo. Então, a pessoa já tem logo, o delinquente já tem logo. Tenho. A outra pergunta: está pago? Se disser não, está na roça. Agora, se disser está pago, significa que ele cumpriu, ele pagou. Quando Jesus foi à cruz, e isso vai ficar mostrado para vocês hoje aqui através da Bíblia, tudo foi pago. A Bíblia diz que Deus ficou totalmente satisfeito. Deus não ficou satisfeito pela metade. Deus não ficou satisfeito só há 2000 anos e agora tem que ter outro sacrifício. Não. Em Hebreus diz que o sacrifício foi único, perfeito e eterno. Quantos podem dar glória a Deus? Então Jesus se fez maldito. Vamos à leitura. Gálatas capítulo 6, versículo de número 6 até o 14. E eu faço questão de ler aqui. E se puder colocar aqui no telão, muito bem. Acompanhe na Bíblia e, por favor, preste atenção no que vocês estão ouvindo. Mas aquele que está sendo... Gálatas, desculpa, irmãos. Gálatas, capítulo 3. É que eu estou lendo no 6. Capítulo 3. Foi eu que errei aqui, veja. É o caso de Abraão, capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não fez nada para conquistar o favor de Deus. Ele creu em Deus, irmão. É diferente. Quantos estão entendendo? Faça aquilo, faça isso, faça aquilo outro. Quando eu jejum, igreja, eu não jejuo para alcançar o favor de Deus. Quando eu jejuo para quebrantar minha carne. Eu jejuo para eu me vencer. Eu jejuo para eu me
Jesus pendurado na cruz, porque ele entendeu o plano de Deus. Só para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou pregando sobre a graça nesta noite, quando Adão caiu, presta atenção, igreja, quando Adão caiu, ele se viu nu, ele não sabia o que era nudez, então ele estava agora debaixo da maldição. O que foi que ele fez? Ele deu um jeitinho para escapar da maldição. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. As pessoas erram e querem dar jeitinho no erro, vai causar outro erro pior do que o jeitinho que você deu, e isso vai piorando na sua vida. Aí ele pegou folhas de figueira e tampou a nudez. Deus olhou para ele e disse: não serve, o que você faz para se justificar diante de mim não é válido. Aí a Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis, matou o cordeiro, tirou a pele do animal e cobriu o homem e a mulher. Esse cordeiro que Deus imolou lá no jardim do Éden para cobrir a nudez e a maldição do Adão e de Eva, era já a figura de Cristo na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo? Diga bem. Quando você está longe de Cristo, vivendo do seu jeito, com as suas opiniões, com o seu pensamento, da sua maneira, você está nu diante de Deus e maldito aos olhos dele. Mas quando você se rende a Jesus Cristo e anda nos conceitos e nos preceitos de Deus, então você está vestido aos olhos de Deus. Quando se entenderam, diga bem. Versículo 19, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Ou seja, não existe a mínima possibilidade de você cumprir toda a lei, porque na lei existem 613 pontos na lei mosaica. É impossível o homem cumpri-la. É a mesma coisa que você que está me ouvindo aqui hoje: pastor, então o que é que eu faço? Creia! Quando você crê, você se submete. Quando você crê, você se rende. Quando você crê, você espera. Jesus olhou para os discípulos e disse o que? Se vocês não se fizerem igual a uma criança dessa, vocês não entram no reino de Deus. Jesus está falando o que? Da dependência. Igreja, uma criança paga a conta, uma criança troca cheque, uma criança dirige carro, uma criança faz comida, mas uma criança anda de carro, uma criança come, uma criança veste, uma criança dorme, uma criança vai ter tudo, porque tem um ser humano, um adulto cuidando dessa criança. Foi isso que Deus disse. Quando Deus falou que ia fazer por nós gratuitamente, tem gente que não entende a graça. Aí, pastor, se a salvação é de graça, então por que a gente tem que se esforçar? Não é esforço, é gratidão. Vamos entender isso. Você ganha um carro zero. Diga amém. Você ganhou um carro zero, você não pagou nada por ele. Você ganhou ele, nota fiscal na tua mão, tudo bonitinho. Quem lhe deu o carro tem que dirigir ele por você? Ele lhe deu o carro justamente para você usufruir do carro, sim ou não? Sim. Então diga assim: Deus me salva, gratuitamente, mas não tira de mim a responsabilidade de permanecer só. Diga comigo: a salvação é de graça, a manutenção dela é cara. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Já viu aquela pessoa que só vive de lei, condena todo mundo, julga todo mundo? Vai ser julgado, vai ser condenado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga amém. Cristo te resgatou da maldição do mundo, da ira de Deus. Você e eu era réu, culpado. Deus ia pegar a gente e ia nos destruir. Cristo na cruz nos reconciliou com Deus. Amém, igreja? Aleluia. Cristo nos resgatou
Diga amém. Diga, eu não sou mais maldito. Diga, eu não estou debaixo de maldição. Diga, Jesus me alcançou. Ah, pastor, mas você não conhece a história da minha mãe. Ah, meu pai, meu tataravô era macumbeiro e batizou eu no espiritismo, no terreiro urbano de Condomblé. Ei, se você entregou sua vida a Jesus Cristo e anda em obediência com Ele, você está livre da maldição da lei. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu amo vocês. Aí eu vou ter que tirar. Diga, o fundamento é Cristo. Diga, o fundamento é Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 até o 17, Paulo vai explicar isso dizendo, olha, o fundamento é Cristo. O que é fundamento? Fundamento é o alicerce. Sabe por que esse prédio aqui está em pé? Por causa do alicerce. Você já viu alguém começar a construir do telhado? Vou falar fora do microfone. Você já viu alguém construir fora, começando do telhado? Não. Vamos colocar o telhado aqui e depois a gente faz o alicerce. É possível? Não. Mas essa é a ideia que Satanás quer passar. O que é o fundamento? O fundamento é o alicerce. O que é o alicerce da igreja? Jesus. Tudo que se for construído em cima do alicerce tem que ser em cima do alicerce. Aí eu vou levantar a parede aqui, mas não vou fazer um sapato aqui, não vou usar o alicerce aqui. Vai dar errado. Então, Paulo vai dizer, tem uns que faz a obra de ouro, de prata e de bronze. Tem outro que faz a obra em cima do alicerce de ferro, de palha e de madeira. E isso tudo vai ser provado pelo fogo. Que evangelho está sendo pregado? Está levando a Cristo ou está levando a um humanismo? O evangelho está moldando caráter, mudando pessoas ou dando amuletos? Põe uma fita vermelha, passa debaixo do corredor. Está sendo construído em cima de quê? Ah, Deus está lá em cima para atender sua vontade. Venha para cá, você que está sem dinheiro. Deus vai lhe dar dinheiro. Todo mundo quer. Ninguém vai se converter. Porque quando o cara tiver dinheiro, ele, ó, que saça, que ele vem atrás do dinheiro. Você que não consegue arrumar um homem, nem uma mulher, venha para a igreja. Vai arrumar. Todo ímpio quer isso. Todo ímpio reclama que está sozinho. Todo ímpio reclama que não tem um parceiro, uma parceira. Todo ímpio reclama que não achou o amor da vida, a metade da laranja, o barco da laranja, a unha da carne, sei lá. Então se prega isso. Todo mundo vem. Cadê o evangelho? Cadê a cruz? Cadê Cristo? Cadê o caráter mudado, moldado, alicerçado em Cristo? É muito fácil a gente ver hoje as pessoas desistirem de lutar pelo que é certo. Uma pessoa vinha aqui, o casamento estava em crise. Tem muitos aqui que o casamento está em crise e não está mais, graças a Deus, porque entendeu e lutou. E Deus recuperou. Mas eu vou falar desse caso específico. A mulher em si chegou para minha esposa, para a pastora da igreja, e disse dessa maneira aqui: eu não vou participar de mais nada, porque eu não acredito na mudança. Tá bom? E não está mesmo não. E está de mal a pior. De mal a pior. De mal a pior. De mal a pior. Porque não luta mais pelo que é certo. Espera que o outro faça. Quando você vem a Cristo, você vem para ser moldado por Ele. Quando éramos escravos do pecado, Romanos capítulo 6, obedecíamos ao pecado. Quando agora estamos em Cristo, obedecemos a Cristo. Você não pode vir a Cristo esperando obedecer ao pecado, porque Ele não é o seu Senhor. Agora, disse: eis-me aqui, foi abençoado. Logo disse: assim não, Senhor, terminou em maldição. Você não sabe mais do que Deus. Diga: o poder da salvação
esses cachorros babentos, como Paulo fala, esses cães raivosos que dizem que são da igreja, mas que de igreja não são nada. Para vocês terem uma ideia, eu vi com os meus olhos, pela tela da televisão, um infeliz falando o seguinte: essa semana nós estamos na campanha da salvação. Você vem que você vai ser salvo. Essa semana estão oferecendo um produto. Está dizendo, essa semana vem agora, porque só essa semana. Como se Cristo só salvasse aquela semana. Aquele infeliz. Hoje eu vi um cara fazendo isso, mas ele era dono de uma clínica dentária. Ele disse assim: você que não conseguiu fazer implante de dente, venha, porque é só sábado agora que vai ter um desconto especial. Estão fazendo isso no Evangelho. É por isso que as massas correm. O cara está debaixo de porrada, vive brigando dentro de casa, canta, demônio, tal. Tudo isso existe. Não é brincadeira não. Tem gente que odeia os outros. Macumba não é a vela e a galinha preta na encruzilhada. Macumba é no coração da pessoa. Aí a pessoa escuta dizer que vai ficar 4 dias dentro de uma igreja, que vai fazer um negócio especial e que a vida dela vai mudar. Ela vai. Mas e o Evangelho? E a mudança de caráter? E a postura cristã? Como fica? Então a Bíblia vai dizer em Romanos, vamos ver o poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Leia ali. Romanos 1 e 16. E Cristiano já abre 1 Coríntios 1 e 18. 1 Coríntios 1 e 18. Leia ali. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Salvação para todo aquele que Crê. não é para o que faz quebra disso ou daquilo, é para o que crê. Amém, igreja? Amém. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho nunca foi antigo. Os homens se modernizaram, o Evangelho não. A palavra de Deus não se renova. A palavra de Deus renova todo dia. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa palavra é viva. E eu me lembro do tempo que os pastores, quando começou com esse negócio de noite da bênção, noite do milagre urgente, noite do não sei o quê. Eu me lembro que os pastores subiram em cima dos púlpitos e diziam o seguinte: isso vai estragar a igreja. Porque todo culto é culto de bênção, culto de vitória, culto de libertação, culto de alegria, culto de se encher, culto de aprender. Todo culto que você venha a Deus vem a você. O que a Bíblia diz? Os que me procuram de madrugada, esses me acharão. Esse termo me procuram na madrugada não significa só 3 horas da manhã. Significa aqueles que querem, me desejam, abrem mão de qualquer coisa para estar comigo. Esses me acharão. Ah, pastor, eu não procuro Deus. Você procura novela, sabe tudo dela. Eu não procuro Deus. Você procura o pecado, sabe tudo dele. Eu não procuro Deus. Você procura romance, sabe tudo dele. Se você procura Deus, você vai saber tudo de Deus. Amém? Amém. Leia, Cristiano. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia! A mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo. Imagina você chegar para uma pessoa e dizer: cruz é bênção. Ela vai tirar a mão da sua cara. Porque para ela está estabelecido que cruz é maldita, que cruz é uma desgraça, que cruz, quando o marido está irritado com a mulher, fala assim: é a minha cruz. Não era para dizer assim, é para dizer assim: ó, minha cruz. Com alegria. Está vendo? Está vendo? A ideia já está estabelecida. Você não aceita. Ei! A Bíblia diz que Jesus foi honrado, ressuscitado, fez de tudo para ir para a cruz em obediência a Deus, ganhou um nome que ninguém mais tem e é respeitado no céu, adorado na igreja e temido no inferno. Sabe por quê? Ele disse: eu abraço a minha cruz. Que tipo de vitória é essa que a gente está vendo esse povo contar? Que tipo de vitória é essa? O cara que foi para o inferno, no capítulo 16 de Lucas, ele disse assim para Abraão: manda Lázaro dar testemunho para os meus irmãos lá, para eles não virem aqui no inferno onde eu estou. Olha, a realidade era dura.
E ele pede para Abraão, para Lázaro ir lá. Vocês acham que ele estava pedindo para Lázaro ir lá para dar esse tipo de testemunho aqui, ó? Vai lá, Lázaro, e conta para ele assim, ó. Vocês vão ganhar mais um carro novo. Vocês vão casar mês que vem. Vocês vão ser empresários de sucesso. Eu não estou pregando contra isso, porque eu estou dizendo que não era esse o testemunho que o cara queria. O cara queria que Lázaro fosse lá dizer o seguinte, ó, existe um lugar de tormento, a coisa é feia, e eu só descobri depois que morri. Ei, não deixe para descobrir que você está errado depois que você morrer. Existe um manual. O que você está fazendo com o manual? Ah, porque eu sou crente, eu amo a Bíblia. Está lendo, está obedecendo, está seguindo a regra da Bíblia? Ou está seguindo sua opinião? Eu acho assim, eu penso assim, se eu fizer assim, e aí? Você, que ainda não se decidiu por Cristo. Ah, mas a Bíblia é uma verdade, eu conheço outra verdade. Jesus não disse isso. Jesus não disse eu sou uma verdade. Se ele dissesse eu sou uma, haveriam duas. Ele disse eu sou a definitivo, ponto final. Verdade. Cuidado. Buda foi um grande iluminado aí. Humanamente falando, foi um cara bacana, não tenho nada para falar contra Buda. Mas na biografia tem Buda. E budista nenhum pode negar isso. Se estudar profundamente sobre Buda. Agora assim, eu ouvi falar de Buda e comecei a seguir, né? É diferente. Agora, se você estudar, você vai ver que na biografia dele, a autobiografia, ninguém pode negar isso, é história. Está escrito, Buda disse, estou à procura da verdade. Jesus disse, eu sou ela. Ei! Jesus nunca disse eu tenho. Porque quem tem perde. Jesus nunca usou o verbo ter. Ele sempre usou o verbo ser. Eu sou a luz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a porta. Se entrar por mim, vai se afastar, vai ter vida. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você hoje? Amém? Então, o Evangelho, para quem não acredita, é loucura. Os gregos. Era loucura para os gregos. Deus se fez carne e morreu na cruz. Imagina! O grego não aceita isso. Por quê? Na visão de deidade dos gregos, de deidade, o Deus nunca se humilharia. Um Deus, quem quiser ligar os ventiladores pode ficar à vontade, porque vou desligar no celular. Inclusive, liga aí no celular, liga aí. Liga aqui também, socorra aí. Ei! Então a deidade, para o grego é o seguinte: Deus nunca se misturaria com os homens. Nunca! Ainda mais morrer de cruz. É humilhação demais para um Deus. E os judeus diziam, imagina, nosso Messias morrendo de maldição. Ei! Eu não confio num cara que tem uma capa vermelha e usa a cueca por cima da calça. Pastor, você está falando de quê? De super-homem. Ele usa a cueca por cima da calça e tem uma capa vermelha. Nenhum de nós aqui se parece com ele. E ele não parece com nenhum de nós. Ele é feito de aço. Ele não sofre. Ele faz os outros sofrer. Ó. Vai, se compara com ele aí. Pensa em qualquer herói do cinema. Compare-se com você. Eles não espirram. Eles não têm doença. Jesus é meu herói. Como ele se parece comigo. Oh, aleluia! Sabe por que ele era especial? Porque no sofrimento, aleluia, ele conseguia ser feliz. Foi isso que ele veio ensinar para nós. Quando ele estava diante de Pilatos, quem estava para falar não era Pilatos, não era ele. Diga comigo, cancelou
correntinha. Vai botar fita vermelha atrás do carro. Você vai botar fita vermelha. O horóscopo diz assim, saia de vermelho, a pessoa bota vermelho. Bota azul agora. A pessoa bota azul. Não é porque hoje a lua não está em constelação, não sei quem, do planeta, não sei das quantas, que reza o universo está conspirando contra você. O Deus que a gente adora criou o universo, está fora dele, governa ele e governa a nossa vida. Eu não preciso que os astros se alinhem. Eu estou alinhado com Cristo e Cristo comigo. Aleluia! É simples o evangelho. Os homens é que complicam. Vamos correr aqui porque... Diga assim, edificados no fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Quem achou pode ler. Efésios 2, 20 e 22. O qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus e do Espírito. Você leu o 22? Do 20 ao 22, você leu? Leia, 2, 20 até o 22, leia. 2, 20 e 22. De Efésios. Edificados sobre o fundamento do apóstolo e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu e vocês estamos sendo edificados para que Deus habite em nós. Por isso que eu vivo explicando para vocês aqui, eu não estou preocupado com o crescimento explosivo da igreja. O crescimento é natural. Diga, salvos, pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Alguém lê para mim, Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, e pelo meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Lê o 9. Não vem das obras, para que ninguém glorie. Vamos entender isso. Sois salvos pela graça, é gratuito, por meio da fé. Se você não tiver fé, você não é salvo. Você tem que ter fé. Pastor, então não é de graça porque precisa da fé. Para todo segmento no mundo, você precisa ter fé. Só tem um que você não precisa ter fé. Vai ter fé. A exigência de Deus para morar com Ele na eternidade é que você creia nele. Hebreus 11 e 6. Todo aquele que se aproxima de Deus, necessário é que nele creia. Agora, para ir para o inferno, é exatamente ao contrário. O diabo quer que você não tenha fé. Ponto final. Se ler todo o versículo, todo o capítulo aí, do versículo 1 ao versículo 8, você vai entender melhor. Diga comigo, esse aqui vai ser boa. Crente perdoado vai vibrar nisso aqui. Crente perdoado vai vibrar. O passado não conta. Diga, o passado não conta. Diga, serve como experiência. Como aprendizado. Diga assim, mas não pesa. Vamos ver isso? Vamos ver isso? A Bíblia diz assim, quando Jesus está no monte da bem-aventurança, Jesus diz assim, bem-aventurados vocês são, quando mentindo, falam todo mal contra você. Então vamos entender isso. Vem cá, Cristiano. Vou usar a tua vida aqui, vem cá. Cristiano pegou. Jesus guarda o filho. Cristiano pegou. Aí ele foi, eu sei disso. Eu convivia com ele, eu sei disso. Ele pegou. Inclusive eu estava lá e tal, eu sei disso. Aí ele foi a Cristo. Foi a Cristo, se converteu, foi perdoado, foi limpo e tal. Quando eu encontro ele, eu lanço aquele pecado para ele. Essa verdade para Deus não existe mais. É verdade só para mim que não perdoei ele. Para Deus não. Ele está vivo. Amém? Então vamos entender isso. Versículos. Rápido, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15
44, 22. Vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Galego, abre aí 1 Coríntios 5, 15 a 17. Pastora, abre para mim Isaías 43, 25. Pastor, Isaías 43, 25. Luiz Henrique, abre para mim em Atos 3 e 19. E Aline, abre para mim em Hebreus 10, 17 e 18. Começando pelo Galego, vai, Galego. 2 Coríntios 5, do 15 a 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, para que aquele que por ele morreu e ressuscitou, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Para que quebra de maldição? Você tem que crer no que Cristo fez, porque se você não crer no que Cristo fez, você vai ser enganado por muita gente. Vocês já perceberam que brasileiro tem esse costume? Eu chego para o médico e digo assim: estou com uma coceira aqui na cabeça. Aí ele diz: tem um remédio bom para isso. Aí ela escuta e fala: não, eu já tenho outro. Aí ela escuta: não, mas esse aí não é bom, bom é esse aqui. Se você for a opinião dos outros e na sua, você vai se arrebentar dentro de Deus. As coisas velhas já passaram. Quem crê diz amém? Amém. Leia, pastor. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Dos teus pecados não me lembro. Amém, igreja? Amém. Agora, diga comigo: desviado da fé. Desviado da fé. Diga comigo: desviado da igreja. Desviado da igreja. Tem uma diferença muito grande. Quem está desviado da igreja, às vezes está dentro do boteco bebendo e cai em si, fala: o que eu estou fazendo aqui e tal, se arrepende ou tem remorso, ou seja, ele não quer nada. É o pecado que levou ele lá. Agora, o desviado da fé, não. Ele não acredita mais em nada. Para esses, não tem mais jeito. Quem está entendendo, diga amém. Quem fala ler? Leia. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser cancelados os vossos pecados. Aleluia. Vai, ó. Arrependei-vos. Aí eu vou fazer carga de maldição. Vixe, tem um imposto de perseguido, tem um negócio ruim da minha vida. Vou fazer uma carga de maldição. Fez a carga de maldição. Se arrependeu? Não quebrou nada. Não quebrou nada. O diabo quer enganar as pessoas. Irmão, eu sei, eu estou ensinando hoje aqui. Eu sei a responsabilidade que pesa. Eu conheço N as pessoas que eu poderia trazer aqui para fazer esse tipo de trabalho. Eu não vou fazer isso nunca, porque eu não quero que você fique firme a campanha, eu quero que você fique firme a palavra. Amém, amém, igreja? Amém. Quem fala para ler? Vai ali. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Sabe o que Deus está dizendo aí no último versículo? Se você não acredita nisso, já não há mais nada que possa te perdoar. Igreja, a salvação é pela fé, a cura é pela fé, andar com Deus é pela fé. Pastor, está vendo? Por isso que eu não acredito no criacionismo, eu acredito na evolução. É preciso mais fé para acreditar na evolução do que no criacionismo. Porque no criacionismo, a Bíblia já está dizendo como foi. Na evolução, o
civilizações e as evoluções, o ego não existe. E os homens até hoje não provou, mas ensinam em sala de aula. Ou seja, os homens gostam da mentira. A Bíblia diz que a gente veio da terra. Nosso corpo é cheio de ferro. Toda a composição da terra está aqui. Eu fico com a dúvida. Ah, pastor, mas tem as evoluções. Só evoluir não é evolução, é mutação. Um peixe não tinha escama há 1 milhão de anos atrás. Agora ele tem. Mas ele é peixe ainda. Ele não saiu de peixe para outro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu até recomendo falar um negócio desse. Eu vou recomendar assim: conheça a primeira palavra. Venha na igreja, porque os crentes de hoje estão mudando tudo. Eles querem fazer da igreja centro de entretenimento e querem fazer do cinema a igreja. Vou explicar isso. O irmão, na época daquele filme Paixão de Cristo, o irmão chegou para mim, eu não era pastor de vocês aqui ainda, nem sonhava com essa igreja existir quando aquele filme foi lançado. Mas o irmão chegou para mim com lágrima nos olhos e disse assim: pastor, eu assisti o filme Paixão de Cristo. Que sofrimento, chegava a soluçar. Que sofrimento, pastor, que Jesus passou. Eu digo, eu sei disso desde o tempo que eu leio Bíblia. O senhor não vem de escola americana, o senhor não vai na igreja, vai no cinema para poder saber. Ei! Por isso que existe igreja. Tem um movimento satânico no Brasil chamado os desigrejados, candidatos ao inferno. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele fundou e inaugurou a igreja. A igreja eu e a igreja nós. Amém? Amém. Cuidado para você não cair na armadilha que você só é crente aqui dentro. Aí você não vai mudar nunca. Você tem que ser crente aqui, no trabalho, na faculdade, em todo lugar. Falta alguém mais ler, não, né? Diga comigo: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Vamos ver o que está escrito aí. Alguém, por favor, leia para mim. Pode ler, que achou, pode ler. Olha o que ela leu, ó. Agora, hoje, presente, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Não existe condenação para você. Ah, mas estou pisando na bala de macumba. Não tem problema não, meu irmão. Durma sossegado. Aleluia. Pastor, você é trabalho de macumba para mim, tem que fazer um quebrando dos bichos quebrando aí, tem que ir na bezedeira. Eu vou perguntar: quem já foi bezedeira aqui? Vai levantar a mão, quem já foi? Como é? Como é? Eu vou dizer como é, porque eu já vi. Eu não fui não, mas já vi. A pessoa senta, ele pega uma folha de mato, que eu não sei que mato que é. É arruda? Coitada da arruda. Olha aqui para mim. E a pessoa, estou zombando, não, estou pregando o evangelho. Escuta, a pessoa fica assim, não vai nem fazer na frente de você. Fica assim. E os lados batendo. Eu não sei o que a pessoa está falando. E se a pessoa está dizendo assim, ó, que todo mal vai para a sua vida? Eu não estou ouvindo! Ei! Você já percebeu que quem faz esse tipo de coisa nunca sai de lá? Está sempre precisando? O quebrando sempre volta. Nunca percebeu isso? O evangelho não. Por exemplo, se você for no centro espírita, qualquer um deles, mesa branca, mesa preta, mesa azul, marrom, qualquer um deles, eles lá, o passo é dado assim, fica em pé. Vai logo. Vira para a igreja. Eles lá dão o passo assim, você aqui e eles aqui. Porque tudo que o diabo faz é pelas costas. Tudo que o diabo faz é escuro. Não tem clareza. Por que na igreja a gente ora assim? E ora em voz alta? Porque você está escutando o que a gente está pedindo para você. Amém? Amém? Diga comigo: o evangelho é claro. É claro. Se a pessoa chegar para você
quebrado, está tudo escuro. Porque ele tem o que esconder. Quando a pessoa erra, gosta da rua de trás. Por quê? Ela não quer que ninguém veja. Sim ou não? Diga comigo, Paulo se vale da dádiva de Deus, seu filho. Paulo vai dizer lá, agora eu vou correr aqui um pouquinho. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Paulo vai dizer assim, ó, presta atenção. Paulo diz assim, ó: miserável homem que sou. Parece que eu estou vendo a cena. Satanás olhando Paulo, ajoelhado naquele sofrimento, meu Deus, terrível sofrimento de Paulo. E aí Paulo vai lá e diz assim: miserável homem que sou. O diabo começa a rir e diz: eita, tá mal, hein? Aí Paulo vai se encher do Espírito Santo e diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele lembra e ele diz assim: graças a Deus que me deu Jesus Cristo. Diga comigo, corpo da morte. Eu já expliquei para a igreja aqui, mas tem muita gente aqui que ainda não sabe o que é isso. Existia 3 maneiras de ser condenado à morte. Diga forca, diga cruz. Cruz é a pior, tá? Diga corpo da morte. O cara não era condenado à forca, não era condenado à cruz. Então ele era condenado ao corpo da morte. Minha esposa veio aqui. Isso eu só faço com ela. Então, as autoridades desenterravam, presta atenção, as autoridades desenterravam o corpo morto. De 10, 15 dias mais ou menos, já enterraram. Como que está um corpo desse? Ali feito. Todo mundo feito. Está horrível, está horrível. Então esse corpo era prendido ao corpo vivo assim. E era amarrado. E era soltado no deserto. Todos os dejetos daquele corpo morto entravam aos poucos no corpo vivo até matá-lo. Olha para mim! Isso é pecado. O pecado é isso aí. Está vendo que o problema do homem não é demônio? Não é imposto? O diabo só entra quando tem sujeira, ele é sujo. Se você estiver em pecado, pastor, o que é pecado? Eu não fumo, eu não bebo. Pecado é aquilo que Adão fez. Toda a raça humana está debaixo dessa maldição. Quando você vai a Cristo e se rende a Ele em fé, você é livre do pecado e da morte. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Romanos 6:23. Alguém lê para mim aí, tá? Por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu trabalho 30 dias para receber o salário do patrão. Então você trabalhou por aquele salário para pagar suas contas. Se você passar a vida inteira pecando, você vai receber o salário, a morte. Mas e o dom gratuito de Deus? A vida eterna em Cristo Jesus. Viu que em Cristo toda maldição é quebrada? Ai, pastor, mas meu pai e minha mãe. Ei! Você está em Cristo! O ciclo foi quebrado. Ei, fala da súria da malacada. Na minha família, pastor, muitas prostitutas. Se você vier a Cristo, quebrou. Agora vai ter mulheres de Deus. Pastor, só tinha bandido. Quebrou. Em Cristo acabou. Agora a partir de você só vai ter homem de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Diga firmes. Sempre. Na fé. Abra para mim. Efésios 1:22, 23. Deixa eu ver se é Efésios. Deixa eu só confirmar que isso é Efésios. De Efésios, capítulo 1, diz assim, ó: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Está falando de Cristo aqui, que Deus colocou tudo debaixo do pé dele. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu
Minha esposa é uma bênção. Meu lar é uma bênção. Pare de dizer que sua esposa é uma desgraça, que sua esposa não presta, que a sua família não existe, que você está debaixo de maldição. Você foi livre disso. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz a minha alma. A Bíblia diz: todavia, o justo viverá na fé, e se ele recuar, aí Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Prossiga firme. Quem chamou você foi Deus. Amém? Eu vou ler aqui Gálatas capítulo 2:16, que diz assim, ó: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Aleluia. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 6, diz assim, ó: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você tem fé? Agora eu quero pedir aqui que a Aline venha aqui no culto. A pastora venha aqui no culto. Cadê você? Vem aqui, Rosina. Vem. Vai ali. Pastor, todas as três abrem João capítulo 8. Todas as três abrem João capítulo 8. Você vai ler o versículo 32, você vai ler o versículo 34 e você vai ler o versículo 36. Presta atenção, igreja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, olha para mim aqui, ó. E fareis uma campanha, e a campanha vos libertará. Não. Mas não é pecado fazer campanha. Eu vou fazer campanha esse ano. Campanha de se humilhando aos pés de Cristo, procurando aprender quem é Deus, quem sou eu diante dele. Agora, campanha de um carro zero, campanha de 12 dias para quebrar a maldição. Você liga, por favor. É por isso que as pessoas não se convertem. É por isso que ninguém cuida. Ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver se isso é real. A pior coisa do mundo, a maior decepção
uma imagem e dizer assim, eu vou quebrar isso, porque isso nunca me fez nada de bom, isso nunca trouxe vida, e eu conhecia a verdade. A melhor coisa do mundo é você ver um crente que tem um ídolo, seja lá onde ele for, e ele diz assim, Senhor, me perdoe, isso aqui nunca mais vai ser meu ídolo agora é o Senhor. É a coisa mais linda do mundo isso. Ela vai levar o 34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha o que Jesus disse. Todo aquele que vive é escravo do pecado. Obrigado, pode descer. Você é o que descer, viu? Só que o senhor já vai ver. Diga assim comigo. A quem eu me entregar para ser servo desse tal, eu serei servo. Se você, porque tem três maneiras de você conversar, diga comigo, uma conversa minha com Deus, diga uma conversa minha com o próximo, diga uma conversa minha comigo mesmo. Tem três maneiras de você se comunicar. É bom se comunicar com os três, tudo é válido. Tem hora que eu tenho que me comunicar com meu irmão, diga amém. Amém. Tem hora que eu tenho que me comunicar com Deus, diga amém. Amém. E tem hora que eu tenho que me comunicar comigo. Só que tem pessoas que só escutam a si mesmo. Tem outra pessoa que só escuta o homem. Jó escutou Deus. Quando ele estava na cinza, você acha que ele estava feliz? Não. Quando ele estava cheio de ferida, acostumado, saindo do pus, com um caco de telha, na miséria, ele estava feliz? Não. Então a conversa dele com ele seria o quê? Eu não mereço isso. Mas ele não ficou na conversa dele com ele. Se ele fosse conversar com a esposa dele, o que foi que a esposa dele disse a ele? Nega Deus, ou até quando você vai ser fiel? Esse Deus que não te responde, que não fala contigo e que ainda te arrebenta. Se ele escutasse o próximo, ele ia perder tudo de Deus. Mas ele escutou lá. Tem hora que eu tenho que ouvir meu irmão. Tem hora que eu vou me ouvir. Mas o melhor de tudo é ouvir a Deus. E sabe como é que Deus fala? É bom, irmão. Eu quero isso na igreja. Eu não sei se você lembra o pastor que esteve aqui agora pregando, o Alexandre Torres, que vai voltar para a cruzada agora. Eu não sei se vocês viram ele pregando aqui e teve língua estranha no público e interpretação dela. Não, eu falava em língua, foi? O Deus me tomou e ele interpretava. Eu quero ver isso na igreja. Posso. Eu quero que Deus use pessoas aqui para revelar mesmo. Para ir você revelar e tal, para ajudar espiritualmente. Ei! Mas eu não vou ser velho. Eu não vou ser velho. Porque aqui não é o que eu quero, é o que ele quer. Não é como eu penso, é como ele pensa. Amém? Agora, a Aline vai ler esse último versículo para você ter ideia de que não é quebra de maldição. Ah, pastor, vai ter que fazer isso, porque as pessoas não conhecem Jesus. Ei! Pregue o Evangelho. Porque quando o Evangelho é pregado, as trevas são dissipadas, a mentira cai por terra e o nome de Jesus é glorificado. Amém? Essa igreja aqui, nunca vou ensinar isso para vocês. Essa igreja aqui, a gente nunca vai chamar demônios. Se tiver demônio na pessoa e entrar aqui e Deus quiser que se manifeste, a gente é ensinado a quê? Expulsar. Demônio não fala aqui dentro. Quem fala aqui dentro é Jesus Cristo. Amém? Nós não somos sensacionalistas para ficar entrevistando o cão. Quem fala aqui é Jesus. Leia. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica de pé, igreja. Leia de novo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Todo ensino, eu descobri isso essa semana, o rapaz da igreja já havia me dito isso, o rapaz da igreja me procurou e disse, pastor, eu estou preocupado, porque no ensino de quebra de maldição, olha bem,
foi ensinado que a pessoa tem que ter dúvidas sobre a sua salvação. Olha que coisa. Quantos versículos a gente leu aqui que quando você obedece a Cristo você está salvo? Diga bem. Quando eu estou salvo em Cristo, não resta dúvida no meu coração, porque a Bíblia diz isso. Não é porque eu quero, é porque a Bíblia diz. Então, pastor, e aquela pessoa, pastor, que começou a vir na igreja e a gente ora por ela? Aí é outra coisa. Você está acompanhando a pessoa, ensinando, orando, se for necessário, expulsando o demônio. Ora a Deus, unge o óleo, que a Bíblia fala sobre o óleo. Unge o óleo, vai, busca a Deus, unge aquele óleo, joga sobre a pessoa. Aleluia. Isso sim é trabalho de libertação. Amém? Nós vamos orar agora e terminar o culto. Está chovendo. Aleluia. Porque tudo de ensinamento aqui é para terminar 15 para as 10. Porque começa 15 para as 8, 2 horas de culto. Mas hoje é o ensino que eu tinha que dar para a igreja. Amém, igreja? Então cuidado quando você ouvir dizer: ai, Deus está não sei aonde, está fazendo não sei o quê, fazendo chover não sei aonde. Meu irmão, fica firme na palavra. Deus vai te dar vitória. Amém, igreja? Quero convidar aqui a pastora vai estar orando. Você que foi desafiado pelo irmão Valeiro, ungido de Deus, e quiser ajudar a gente na cruzada, você vai contribuir com R$300 e vai ajudar até o começo de setembro com R$50 mensal para a gente fazer.